Ó, vamos Muito participar aí, tira bom. suas dúvidas aí, que hoje a gente vai falar de sal na massa ou salmoura. Aí, Qual o melhor tipo de sal, velho? é isso aí. Eu acho que o Hoje, ó, Éder já falou que algumas vezes aqui pra gente qual seria o melhor, mas é, sempre a tem, Fabiana né? aí, ó, quem é vivo sempre aparece, Éder aí. Opa, muito bom, Fabiano. Há quanto tempo, né? Vamos participar com a gente aí, Fabiano. Obrigado aí, Fabiano, participação com a gente aí. Como é que tá o laticínio aí, Fabiano? Conta pra gente. Conta pra gente aí como é que tá a situação lá. Aqui, ó, o Alisson falou que tem muitas marcas mesmo. A gente sabe disso, ó. A gente tá sabendo. Cada dia ele entra aqui no Instagram com uma logo diferente, aí a gente entende assim, é É. uma marca a mais dele, né? É muito bom, tá Domina a diversificando, né? região. Tá diversificando, muito bom. É isso Ué, aí, pessoal. vamos lá começar, pessoal. Vamos tirar as dúvidas. Aproveita, a Sim, live não fica gravada. Então, a hora de tirar as dúvidas que tiver é agora. A isso minha aí. primeira pergunta, Éder, indiferente, é sobre o sal, indiferente desse assunto da salmoura, mas eu queria saber, primeira coisa, qual sal é o ideal para se usar numa indústria de alimentos? Por que que eu estou perguntando isso? Teve um cliente, um latino amigo nosso, que fez projeto com a gente, né? Registrou o Latino CIF. Infelizmente não tem acompanhamento nosso, deveria ter. Ele sofreu uma auditoria recentemente e ele teve problema com essa questão do sal. Aí eu não vou falar mais nada que você vai expor aí agora. Vamos embora. Ó, para começar, eu vou exemplificar uma situação assim de não conformidade, né? Não deve ser usado de forma alguma. Não sei se foi o caso desse cliente aí. Provavelmente. Não, não, mas esse eu acho que foi um outro, né? Bem Vamos próximo daqui lá. onde eu estou hoje. A fiscalização chegou e foi verificar o sal que estava sendo usado, estava no almoxarifado, muito organizado, almoxarifado, tudo separado. Mas o sal que estava lá era para alimentação animal, ou seja, sal que dá para vaca. É justamente isso que aconteceu no laticínio que eu tô, em questão que eu estou te falando também. Cara, não pode, né? Por que não pode? É importante a gente explicar isso, né? Não é simplesmente falar que não pode. Porque a maioria das pessoas vão pensar assim: ah, mas é mais barato, salga, então eu posso usar, né? E na prática existe essas duas coisas. Ele é mais barato, ele salga, mas ele não pode usar. E a diferença é porque quando a gente tem um sal para uso na alimentação humana, ele tem legislação que ele precisa de atender. Então não é simplesmente um sal qualquer. Ele tem legislação para atender. Então ele tem limites de alguns compostos ali que podem estar presentes no sal. Né? Aí o pessoal fala assim, mas sal não é só sal? Não, sal não é só sal, né? A gente tem ali, é até redundante, né? Sal não é só sal. Inclusive tem uma marca também que chama só sal. Mas é porque o sal, ele, no momento da extração, da obtenção e tudo, ele acaba tendo algumas impurezas. Entre essas impurezas, alguns tipos de metais, né, que não são recomendados para a alimentação humana. Então é por isso que a gente tem uma separação entre o sal para a alimentação humana e o sal para a alimentação animal. Né? Então aquilo que está preconizado para o sal para a alimentação humana é mais rigoroso. Então é por isso que não pode. Né? Esse tipo de sal não pode ser usado para salga de queijo que vai ser, né, para a alimentação humana. É isso aí. Então, esse caso em questão que eu estou citando aqui é a mesma situação. O fiscal do CIF chegou e pegou um sal mineral de uso para gado, igual o Eder falou aí. Ele foi autuado, tá, pessoal? Vai ter que responder por isso aí. Provavelmente vai gerar uma multa, porque é Sim. até difícil de defender esse tipo de coisa. A gente é especializado em defesa aqui, o Éder é o especialista em defesa, mas tem coisa, né, que é indefensável. Não tem, né? São situações e situações. A gente tem algumas situações em que a gente consegue mostrar que a empresa não teve dolo, não teve má fé, né, que às vezes foi até apurar de forma errada algum resultado. Isso é possível de defesa, mas esse tipo de situação não tem do que se defender.
Até porque, na maioria das vezes, o próprio fiscal, ele tira até foto da situação. Difícil, né? Não dá para a gente ter algum argumento capaz de reverter essa situação. Então, a gente não pode usar. É melhor evitar o risco de ter algum problema, né? A Fabiana colocou para a gente aqui que era a dúvida dela, e agradeceu por esclarecer. E Bom o nosso demais. empresário aqui está perguntando qual é o sal próprio. É o sal próprio. O sal que a gente pode utilizar é sal para alimentação humana, né? Sal para consumo humano, né? Aí vem a dúvida, né? Porque a gente tem uma série de tipos de sal diferente, né? A gente tem sal micronizado, sal refinado, sal moído, né? De fato, todos eles podem ser utilizados, né? Desde que seja para consumo humano. Todos eles podem ser utilizados. Agora, uma coisa é certa. Um sal, por exemplo, moído, né, que é um sal que parece muito com sal grosso, né, que a gente usa aí para churrasco. A gente tem uma certa dificuldade para o uso desse tipo de produto, né? No preparo da salmoura é mais tranquilo, você consegue dissolver pela temperatura que vai atingir, consegue dissolver. Mas na reposição frequente de sal, né, a gente não consegue ter um resultado satisfatório. Ele demora muito para dissolver, porque a salmoura vai estar em temperatura baixa, né, e vai dificultar a dissolução dele. Então, não é recomendado, né? O sal, tanto o sal refinado quanto o sal micronizado, já tem, né, uma atuação bem eficiente, dilui facilmente, então, muito mais recomendado para uso esses dois. Eu até perguntou aqui, marinho ou iodado? Na verdade, marinho, praticamente todo o sal que a gente consome né? É obtido através ali da água do mar, uma série de processos, né? Não é só secar a água, né? Tem gente que acha que é só secar a água do mar e tá o sal pronto, tem alguns processos, alguns tratamentos, e um deles é o de adição de iodo, tá? Na verdade, para a nossa produção de queijos em si, o sal iodado não faz muita diferença, né? Porque o objetivo é penetração de sal, né, no queijo e a gente ter o desenvolvimento daquele sabor. E o iodo, nesse caso, não tem tanto efeito. Só que o iodo é importantíssimo para a saúde humana, né? Não quer dizer que a gente não pode usar sal sem iodo para a produção de queijos e nem que usar com iodo também está errado. Porque, na verdade, o iodo tem uma função específica, né, para controle de tireoide. Então, ele é importante demais para a nossa alimentação, né? Mas não vai interferir no nosso resultado do queijo, né? Então, usar sal com iodo, usar sal sem iodo, não vai interferir no seu resultado, né? Isso aí você pode ficar tranquilo, né? Dá para usar os dois. Éder, e se tratando de salga, antes de ir para a pergunta fundamental, que é comparando um dos Qual, dois, né? o que acontece num processo de salga no queijo e quais são os principais problemas decorrentes da salga? Sim. O objetivo que a gente tem de salgar um queijo, né? O objetivo primário é a gente ter o sabor, né, desenvolvido ali, o sabor salgado nos nossos queijos. Esse é o objetivo primário, que é o que a gente deve atingir. Mas o sal, ele tem outras importâncias para os processos de fabricação, né? Em alguns queijos, ele é extremamente importante, né? Alguns queijos, por exemplo, que sofrem processo de maturação, né? Alguns queijos que a gente, inclusive, nem quer que sofra processo de maturação, o sal tem o seu papel. Isso é por quê? Porque a concentração de sal no queijo, ela, de certa forma, inibe o desenvolvimento microbiano, né? Inibe algumas ações de enzimas, de produzir alguns tipos de proteases, de lipases, né? Ele inibe o desenvolvimento dessas enzimas. Então, ele tem a sua importância bem específica em cada tipo de queijo, né? Cada queijo tem uma importância diferente a quantidade de sal no queijo. E o que acontece? Quando a gente coloca o queijo ali para salga, né, inicialmente o queijo recebe muito sal na casca, né,
independente do tipo de salga, né? Ele vai receber muito sal na casca inicialmente, e esse sal ele vai penetrando para o centro do queijo, gradativamente. Principalmente quando a gente usa salmoura, né? Quando a gente salga aí na massa, a distribuição é bem mais rápida, né? O sal vai estar bem distribuído de maneira geral no queijo. Mas na salmoura, inicia na casca e vai entrando. Essa penetração de sal no queijo, ela acontece quando a gente tem a penetração de sal e sai também uma expulsão de soro para a salmoura, né? É por isso que quando a gente fala assim, uma salmoura nova, ela tem uma acidez muito baixa, mas uma salmoura mais usada frequentemente, ela tem uma acidez bem mais elevada. E isso é normal, porque a gente está expulsando o soro do queijo, penetrando, né, o sal. É um processo osmótico, né? Isso acontece com a frequência, né? E deve acontecer para que a gente tenha um resultado satisfatório na salmoura. Então é isso que acontece. Os problemas que a gente tem da salga, né? Queijo com excesso de sal traz diversos problemas, né? Primeiro que o sabor não fica agradável e, além disso, traz outros problemas, principalmente quando o queijo, a gente quer um certo nível de maturação, essa maturação a gente não vai atingir, mesmo deixando aquelas condições adequadas, que a gente até falou numa outra live, você não vai conseguir, porque a quantidade de sal é muito alta. E queijos com a quantidade de sal muito baixa, a gente também tem, né, alguns problemas. O queijo pode ficar mole, o sabor nem se fala, né, um sabor, né, sem nenhum tipo de característica salgada. Então são vários os problemas e eles vão ser diferentes em cada tipo de queijo, né, porque cada tipo de queijo tem aquela especificidade maior com relação ao sal. Então a gente tem realmente que ter muito cuidado com relação a isso para não ter, né, alguns defeitos graves aí na produção de queijos. O Alisson perguntou para a gente aqui o seguinte: eu queria acrescentar a pergunta dele. Sim. Eu queria saber um pouco sobre o tratamento de salmoura, se existe, se é possível fazer isso. Aí ele colocou qual a temperatura ideal na fervura da salmoura. Vamos lá. O que acontece? A gente, quando vai preparar uma salmoura, né, a gente precisa garantir que aquela salmoura não vai ser fonte de contaminação para os nossos queijos. E como que a gente garante isso? Fazendo um preparo adequado, usando um procedimento que a gente tradicionalmente considera como pasteurização da salmoura, né? Hoje a gente tem outras tecnologias, né, que são mais eficientes, mais rápidas do que esse preparo tradicional de pasteurizar. Tem as mesmas funções, né? Eliminar ali resíduos orgânicos e reduzir o número ali de bactérias que podem estar presentes naquela salmoura. Mas, assim, a gente vai tratar aqui da pasteurização porque é o tradicional e é o que a gente mais encontra no mercado, né? Grandes indústrias hoje usam outros tipos de processo, de ultrafiltração, que é rápido, mas também hoje é um processo ainda caro. É um equipamento mesmo que faz o processo, né? Como se fosse um pasteurizador. A gente puxa a salmoura, passa por esse equipamento e retorna no tanque. Mas, para que a gente tenha o controle adequado, na maioria dos casos a gente faz pasteurização. Qual que é a temperatura ideal? A temperatura ideal é que a gente atinja essa mistura, água e sal, a uma temperatura de 90 graus. E permaneça por no mínimo 30 minutos. Isso é o correto e o mais aceitável aí na literatura e na prática mesmo que a gente vê do preparo da salmoura, é o que a gente tem um resultado mais satisfatório. Um detalhe interessante disso é que ao final, né, desses 30 minutos a gente deve resfriar, né? Naturalmente o pessoal às vezes até deixa de um dia para o outro para abaixar a temperatura naturalmente. Só que após o resfriamento é importante a gente observar tudo aquilo que está sobrenadando ali naquela salmoura que foi pasteurizada e tudo aquilo que ficou decantado. Esses materiais são impurezas e não devem ser puxados lá para o tanque, né, de salmoura. Então, importantíssima essa etapa. Não adianta ir lá, aí depois o pessoal acha assim, não, isso aqui está por cima aqui, deixa eu agitar aqui para misturar de novo. É para separar mesmo, tanto o que está sobrenadante quanto o que decantou. Aí a gente retirar esses resíduos
que são impurezas do sal, e a gente levar a salmoura lá para o tanque de salmoura. Então a temperatura ideal, 90 por 30 minutos, e depois resfria. Se tem capacidade de resfriar num resfriador a placas, melhor ainda, resfria rápido. Agora, se não tem, deixa em temperatura ambiente, no dia seguinte leva para a salmoura. A Roberta está perguntando aqui para a gente. Ricota, salga no tanque ou no tanque de salga? Salga no tanque de fabricação ou salga no tanque, No tanque de fabricação. salga? O que acontece? A salga tem esse detalhe da gente escolher que tipo de salga que a gente usa para cada produto, né? Até o tema da live, propriamente dito, é isso. O que é melhor? Salgar o leite, salgar a massa, salgar na salmoura, né? Salgar seco. Na verdade, depende de cada queijo que a gente vai produzir, né? Tem queijos que a gente tem um resultado mais satisfatório fazendo a salga ali na massa, outros a gente tem um resultado muito satisfatório na salmoura, né? Respondendo à pergunta da Roberta, com relação à salga de ricota, te recomendo salgar no tanque de fabricação, né? Por quê? A ricota já é um produto que ela absorve, né? Ela tem uma absorção de umidade muito alta. Então, é um produto que ao final do processo apresenta umidade acima de 65%. É muito alto. E você ainda leva esse produto para um tanque de salmoura, né? O que vai acontecer é que você tem ali ainda, né, uma absorção maior ainda, apesar de na salmoura o normal é entrar sal e sair soro, né? No caso da ricota, que já é muito úmida, a gente tem inclusive acréscimo de umidade durante o processo de salga em salmoura. Então, te recomendo usar a salga lá na massa, no tanque de fabricação. Eu falo na massa porque assim, ele tem vários tipos de salga, né? Uma que eu não recomendo de forma alguma, não serve para nenhum tipo de queijo, não faça, é salgar o leite para fazer queijo. Gente, isso é inaceitável hoje a gente fazer uma situação dessa. E por incrível que pareça, tem gente que ainda fala que isso é bom. É bom por quê? Né? Porque é fácil, né? Terminou o processo de fabricação ali, não tem a etapa de salga, seja ela em salmoura, seja ela a seco, seja ela na massa. Mas o resultado é desastroso para quem procura rendimento. É desastroso. Não adianta que vai eliminar tudo aquilo que você está fazendo para ter rendimento do seu queijo. Então, corta isso aí da ideia que salgar leite para fazer queijo está por fora. E a explicação para isso é muito clara, né? O próprio coagulante, que é um dos ingredientes que tem influência direta no rendimento dos queijos, ele é afetado, né? A capacidade dele de coagular é afetada pelo cloreto de sódio. Então, assim, a gente já sabe que antes de coagular, de forma alguma, faça uso de cloreto de sódio, sal no leite. O resultado é desastroso para o rendimento. O Alisson perguntou aqui como salgar a ricota no tanque de fabricação. Só depois que subiu, né, Alisson? Vai acontecer a floculação, né? A gente vai ter aquela massa espalhada ali e a gente vai distribuir, né, o sal ali por cima, né? O mais recomendado é a gente usar uma peneira. Eu estou falando aqui de processos bem manuais de fabricação, né, gente? A gente usar uma peneirinha. Normalmente você tem uma quantidade de ricota que você obtém de um determinado volume de soro. Então você faz um cálculo ali para saber quanto de sal usar, né? Eu tenho ali, vou ter 50 quilos de ricota com aquele processo. Quanto de sal que eu vou colocar? Isso aí, gente, não tem fórmula. Isso aí, cada empresa tem a sua fórmula. O sal, inclusive, não existe determinação de legislação que o queijo tem que ter 1% de sal, 1,5%, né? Isso cada empresa faz a sua. E principalmente ricota, que é um produto com aquele apelo saudável, quanto mais baixo o teor de sal, melhor na ricota, né? Eu recomendo ali um teor de sal de 0,7% a 0,8%, que é agradável para quem quer comprar ricota, que pensa em um produto mais saudável. Então você faz o cálculo, né? 50 vezes 0,7%, né?
quanto de sal que você vai ter que usar. Distribui na peneira e passa por todo o tanque ali com a massa já floculada já. E depois faz a enformagem já dessa massa. É a maneira mais simples que a gente tem de fazer uma salga em ricota, né? Levar para a salmoura realmente não é uma boa atitude. E além de tudo, normalmente as salmouras que eu já vi o pessoal tentar fazer salga de ricota, normalmente são salmouras que se deterioram rapidamente. Mais rápido que a de mussarela, que é outra salmoura que deteriora rapidamente. Então, não é adequado e nem viável fazer essa salga de ricota na salmoura. É isso aí. Ele perguntou também qual o pH ideal da salmoura. pH ideal da salmoura é o pH do queijo. Então, assim, se você trabalha com queijo que tem um pH entre 5 e 5,30, esse é o pH ideal da salmoura. Para que você não tenha problemas aí com a casca do queijo, não tenha problemas com diminuição da penetração de sal no queijo, né, absorção de sal. Então, manter sempre o pH, né, na faixa do pH do queijo. Isso é importantíssimo. E a Leide pergunta como corrigir a acidez da salmoura. E eu quero ressaltar, isso é permitido pela legislação? Vamos lá. O que acontece? É permitido, né? Só que na maioria dos casos o pessoal desconsidera alguns fatores aí que são importantes. A gente pode fazer, né, corrigir o pH da salmoura, né, e vou completar aqui a pergunta da Leide. Normalmente, o pessoal faz acidez, né, e baseado na acidez faz a redução. Só que, muitas vezes, não sei se o pessoal já teve essa experiência, faz uma acidez, vamos chutar aqui, 31 graus Dornick. E a pessoa vai reduzir para 20. Aí ela faz o cálculo, reduz lá, coloca a quantidade adequada lá de bicarbonato, por exemplo, né, que é um dos produtos permitidos, e vai fazer a análise, a acidez está com 26, 27. Vai falar, o meu cálculo está errado. Normalmente não é o cálculo que está errado. É porque essa situação ela é mais difícil. A salmoura chega num ponto que ela começa a ficar tipo um tampão. Então, assim, você vai colocando ali alguns tipos de produto, a diferença entre o pH mais alto e o pH mais baixo vai ser mínima quando você adicionar. Ou seja, é pouco eficiente. Então, a correção, o ideal é você fazer por pH. Esse é o ideal. Faz lá o pH da salmoura, está com 4,80. Aí eu quero que o pH chegue a 5,10. Você vai adicionar o produto, pode até fazer o cálculo usando, né? Fazer acidez, pode fazer, mas assim, é porque o pessoal às vezes faz o cálculo e fala, não, tem que dar isso, eu devo ter errado na análise, então deixa para lá, né? Não, realmente precisa realmente controlar ali por pH, e muitas vezes o pH vai destoar, nesse caso, um pouco da acidez. Não vai ser diretamente proporcional, justamente porque a salmoura já está numa condição de tampão, né? Solução tampão que a gente fala, gente, é aquela que você vai adicionando algum produto alcalino ou ácido e ela pouco faz diferença. Mesmo você adicionando, a variação é pequena, né? E a salmoura chega num ponto que ela está nessa condição. Só que quando ela já está nessa condição, o adequado é você fazer uma pasteurização dela. Ou descartar, fazer uma salmoura nova, né? Então, o melhor a se fazer é isso. E o fato de ser permitido, ele só é permitido quando você utiliza algum redutor de acidez, né, que tenha grau alimentício. E por que a gente está falando isso? Porque o pessoal insiste em falar assim, eu vou reduzir a acidez ali da minha salmoura, que está muito alta, e eu vou usar soda. Aí, soda é permitido? É permitido. Só que não é aquela soda que você usa para fazer a limpeza SIP dos equipamentos, por exemplo. Essa soda é o mesmo caso do sal. Essa soda, na obtenção dela, a gente tem várias substâncias que vão estar presentes ali, mas ela é só para limpeza, então não vai causar nenhum tipo de problema, né? Mas aquela soda que vai em algum processo alimentício, ela não pode ter essas impurezas. Aí o pessoal começa a falar, mas soda no alimento, isso pode?
que acontece, né? Não é bem assim, gente. Né? Quando a gente está falando aqui, você pode colocar soda, pode colocar bicarbonato, pode colocar carbonato, né? São produtos redutores de acidez, desde que todos esses tenham grau alimentício. E grau alimentício não tem nada a ver com eu posso comer, né? Não é nada disso. É que ele traz menos carga de substâncias, né, principalmente metais pesados, na sua composição. É isso que significa grau alimentício. Então não quer dizer que pode comer soda que tem grau alimentício, né? Não é nada disso. E outra coisa, quando você adiciona esse tipo de redutor numa salmoura que está com 35 de acidez, você adiciona um redutor, ela volta lá para 25. O que aconteceu nesse caso? Na verdade, a soda ela vai ter uma reação imediata com o ácido lático, que é o que está fazendo a acidez elevar. Quanto maior o nível de ácido lático, maior a acidez da salmoura. Então a gente coloca a soda, ou bicarbonato ou carbonato, para que uma reação química aconteça e essa quantidade de ácido lático que está ali na salmoura seja reduzida. Consequentemente, a acidez abaixa, né? O pH vai se elevar e com isso a gente vai regular a nossa salmoura. Mas o que a gente tem de resultante dessa reação é um sal também, né? Normalmente o lactato de sódio, que é um sal que se dissolve na água e que não traz nenhum problema para a saúde, né? Normalmente a gente tem muito problema com redutores quando o pessoal exagera, né? Por exemplo, eu preciso passar a salmoura para 20, mas aí eu errei, eu passei ela para 5. Né? Qual que é o problema disso? É que a gente vai ter uma carga de produto que não reagiu com o ácido lático. Consequentemente, vai estar livre ali na salmoura, vai prejudicar os seus processos de fabricação e, com certeza, vai deixar o queijo com uma característica bem ruim. A casca vai começar a melar ainda dentro da salmoura, né? Fica parecendo que está babando o queijo, né? Então, é um cuidado que a gente deve ter para correção da salmoura sem fazer, né, um erro tão grave. É isso aí. Olha, e vamos para a pergunta principal aí, que é o tema da live, que você já falou um pouco, mas vou ressaltar aqui, que é a pergunta do Adelso, né? Sal na massa ou salmoura? Ele está perguntando aqui a questão de adição de sal na massa da mussarela pelo monobloco. Bom, o que a gente tem aqui quando a gente vai conversar sobre esse assunto de sal, principalmente da mussarela? Primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é o que você quer do seu resultado com o queijo, né? Você quer resultado de qualidade e rendimento? Ou você não se importa com a questão qualidade e não se importa com a questão rendimento, simplesmente você quer um processo rápido? Se for essa a sua ideia, salga aí no monobloco que você vai ficar feliz. Vai ser saindo o queijo lá, você já, né, já pode colocar aí para resfriar, tá frio, pode comercializar. Mas para quem preocupa com rendimento e qualidade da mussarela, não é o melhor processo de salgo, né? O melhor processo de salgo, no caso da mussarela, é sim usar uma salmoura, né? Que seja uma salmoura, né, tradicional, que seja uma salmoura de hidrovia, mas que seja salmoura. No caso da mussarela, isso é muito claro, as diferenças de rendimento e qualidade são muito claras, né? A gente consegue fazer esse processo de salgar lá no monobloco, funciona perfeitamente. É o que eu estou falando, você vai ter um processo rápido, mas com pouco resultado de rendimento. E isso acontece porque naquele momento a gente tem uma temperatura muito elevada da mussarela e adição de sal, né, que faz com que a gente tenha uma expulsão de umidade da mussarela bem rápida. Consequentemente, diminui ali o nosso rendimento e isso é bastante prejudicial. Agora, é diferente, para você ver, são momentos diferentes, mas tem resultados diferentes. É diferente da gente fazer uma salga a seco, né, logo no final, depois da filagem. Ainda na monobloco, depois da filagem, né? Existem equipamentos hoje para fazer esse tipo de salga. Essa salga é mais eficiente. Aí você tem menos perdas de rendimento por fazer esse tipo de salga. Então, tem alguns equipamentos no mercado aí que a gente consegue fazer essa salga, não lá na filagem, na água de filagem, mas depois que a massa já está pronta. Então, a própria monobloco tem uma peça que é adicionada ao equipamento, onde ela vai injetando,
né, sal a seco ali na massa. Né? Esse é um resultado interessante também. Né? Mas, de qualquer forma, a salmoura ainda tem um resultado mais satisfatório para rendimento e para a qualidade da mussarela. Pessoal, o Éder citou aí a hidrovia, né? Todo mundo acha que só conhece os dois sistemas aí, que é salga na massa, salga seco ou sistema de salga por tanque de salmoura. Existe esse sistema que o Éder falou, que é uma hidrovia, né? Que é um sistema contínuo, automatizado, onde você coloca o queijo na parte inicial da hidrovia, ele percorre, ele tem um tempo para percorrer nessa hidrovia, é um equipamento bem grande. E quando ele chega no estágio final, lá, quando ele chega no final da hidrovia, ele já está com o teor de sal necessário, né, para aquele queijo. Então, é uma forma de padronizar, é utilizado esse processo em grandes indústrias. É mais voltado para quem tem aí sua fabricação acima de 100 mil litros de leite, que a gente está acostumado a ver. O Alisson perguntou para a gente aqui, deixa eu voltar um tiquinho, perguntou sobre a salga da... Um minutinho. Primeiro ele perguntou aqui, mussarela de 4 quilos, qual tempo de salmoura você recomenda? 4 quilos. Pelo menos umas 20 horas. Né? Você vai ter um resultado satisfatório. Aí é aquilo, não adianta eu te falar aqui que 20 horas vai ser suficiente para o seu cliente. Você vai fazer um teste. Menos de 20 horas, eu tenho certeza que você vai ter um teor de sal muito baixo nela. Mas esse teor de sal, ele você tem que balizar pelo aquilo que o seu cliente hoje aceita. Né? Eu tenho clientes, por exemplo, que deixam a mussarela 26 horas na salmoura. Uma salmoura com 22 graus Balmeio. E tem cliente que já deixa 20 horas. Porque o cliente não gosta do queijo, né, com um teor de sal um pouco mais elevado. Em outras regiões, o pessoal já gosta do queijo com um teor de sal mais elevado. Então, a base 20 horas, eu te garanto que ela vai ser um teor de sal suave. Né? Já passou de 20 horas aí, o seu teor de sal já vai ficar um pouco mais apurado. Então, tem que basear com o cliente. Fala sobre o aerômetro de Balmeio para a gente. Você citou, fala para a gente o que é esse equipamento, como que controla o sal na salmoura. Esse é o instrumento que a gente utiliza para a gente ter certeza que nossa salmoura tem a concentração de sal suficiente para que a gente mantenha o tempo para a salga. Né? E essa é uma relação importantíssima. Né? O As perguntou, quanto tempo que eu devo deixar? Desde que sua salmoura esteja sempre na mesma concentração, seu tempo vai ser sempre o mesmo. Né? Então, como que a gente mede a concentração de sal na salmoura? Durante o preparo é muito simples. Eu vou pegar 20% da quantidade de água e colocar de sal. Então, por cada 100 litros, 20 quilos de sal é uma salmoura básica. Né? Pode ser que você tenha até salmouras que usem mais, 24, 25 quilos de sal. Mas como que eu vou garantir que essa quantidade de sal ao longo do tempo ela não vai variar? Né? É aí que entra o controle. E para o controle a gente usa o aerômetro de Balmeio, que é uma vidraria, que é um decímetro. Né? Ele mede por peso, né? Qual que é o peso que está aquela água ali, qual que é a densidade daquela água com sal. Quanto menor a densidade, maior a necessidade da gente repor a quantidade de sal. Né? Então esse aerômetro é um instrumento simples e muito útil. E aí, Wilson, que a gente estava falando no início dos erros de salmoura, um dos maiores erros da salmoura é esse. O pessoal faz a salmoura hoje e vai corrigir ela daqui a 2 meses usando queijo todo dia. Aí eu já escutei a história assim, não, mas eu jogo sal por cima do queijo todo dia, esse sal aí já é suficiente, não preciso colocar mais não. Tá tudo errado. O cara nunca fez lá uma avaliação da concentração de sal na salmoura. Né? E o que acontece? Gente, a salmoura, quando você prepara, o correto é a concentração de sal dela abaixar todos os dias. Todos os dias vai entrar queijo ali. Imagina só, uma salmoura que a gente preparou ela com 20% de sal. Salmoura com uma concentração aí de 20% de sal, uns 18 graus Balmeio. Aí você coloca todo dia 100 quilos de queijo nessa salmoura. Esses 100 quilos de queijo, né, vamos supor que a gente está deixando o queijo aí com 1,5% de sal. Né? Todos os dias, 1,5 kg de sal vai penetrar no queijo. Ou seja, o seu salmoura que tinha 20 quilos no início,
No primeiro dia de uso, ela já tem que ir para 18,5. Porque se não foi, o seu processo de sal tem alguma falha. Que seja com temperatura, que seja com a própria concentração que você não mediu adequadamente, mas já está errado. Então, assim, a cada vez que você usa, a concentração de sal tem que diminuir. Se ela não está diminuindo, tem alguma coisa errada. Né? Então, a salmoura ela tem que ser corrigida frequentemente. Né? De preferência, a salmoura deveria ser corrigida todos os dias. Que aí você teria um padrão de salga bem estável. Ou seja, aquela pergunta do As, quanto tempo que eu devo deixar? 20 horas no mínimo. Essas 20 horas seriam suficientes todos os dias. Você não teria variação da concentração de sal no seu queijo, né? Desde que a sua salmoura sempre estivesse na mesma concentração inicial. Então, isso é um segredo do processo de salga de queijo. Se não tiver controle, nada feito. Um dia o queijo está salgado, outro dia o queijo está sem sal e o cliente reclama todo dia, e você quer atender a um cliente, esse é outro ponto importante. A pessoa quer atender um cliente que reclamou que o queijo está muito salgado. Não pode levar isso em consideração. Não. Aí você vai lá e não pode deixar menos tempo aí. Né? Tá deixando 20, deixa 16 horas. Né? Porque um cliente reclamou. Gente, não faça isso. Né? Serve parâmetro. Isso não serve parâmetro. Você deve sim avaliar se a sua salmoura tem alguma falha de concentração de sal usando o seu aerômetro. Agora, a percepção de sal individual ela é muito diferente de uma pessoa para outra. Né? Alguns gostam muito, outros não gostam de jeito nenhum. Então não dá para fazer essas alterações de concentração de sal no seu queijo simplesmente por relatos de alguns que não gostam. Né? Infelizmente, a gente não vai conseguir agradar a todos, mas tem que ter uma média ali. Não dá para ficar agradando um ou outro, não. Olha, eu até desfoquei um pouco aqui para mostrar. Pessoal, para quem não conhece, tá? Tem muita gente aqui que entende, que já sabe o que é, mas a gente sabe que tem algumas pessoas que não sabem. Eu vou virar a câmera aqui só para mostrar o que é um aerômetro de Balmer. Um minutinho. Aqui, pessoal, estou mostrando uma tela. Tá? Eu peguei aqui na internet essa imagem. Isso aqui, para quem não sabe, é o aerômetro de Balmer. Essa vidraria que serve para medir lá a salmoura. Opa, isso. Desculpa aí, vou voltar aqui. Aí. Muito bom. É bom mostrar para o pessoal ficar inteirado dessa situação, né? Tanto que é importante, um utensílio muito importante para a produção de queijo. É isso aí. A Leide está falando aqui uma ótima explicação, está agradecendo. E ela perguntou aqui, mas a pergunta saiu. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Ela perguntou aqui. O Davidson colocou aqui, eu vou voltar. A Liz perguntou qual o pH ideal para colocar o queijo na salmoura. Vale para todos os queijos? Em média, a maioria dos queijos tradicionais que a gente tem, eles variam o pH na faixa de 5 a 5,30. Então, assim, o ideal de colocar o queijo na salmoura é mais próximo desse ponto. Isso a gente está falando especificamente de alguns queijos, por exemplo, como o queijo Minas Padrão. O que acontece com o queijo Minas Padrão? Quando a gente finaliza o processo ali de prensagem, ele já deve estar com pH muito próximo do pH ideal do queijo. Por quê? Porque se ele está com pH muito alto e você coloca ele na salmoura, aí a gente começa a não ter uma característica adequada do queijo. Vai haver uma penetração de sal maior e provavelmente a gente vai ter uma inibição do fermento maior também. Vai descaracterizar o queijo. Né? Então, para esse tipo de queijo, a gente deve esperar o pH chegar mais próximo do pH da salmoura, o pH ideal do queijo, né? Que vai variar, na maioria dos queijos, entre 5 e 5,30, mas é comum, né, a gente respeitar uma faixa ali de 5,40 para entrar com esse tipo de queijo na salmoura, que funciona tranquilo, ele vai reduzir o pH dele e é natural. Um queijo que entra com 5,30, a hora que a gente tira ele da salmoura, ele está com pH de 5,40, 5,50. Né? Isso é natural de acontecer e ele vai voltar a baixar o pH de novo. É uma curva normal de acontecer. É isso aí. E o Davidson, voltando aqui, o Davidson perguntou que eu faço correção semanal, sendo que minha concentração gira em torno de 21% de sal. Perfeito, Davidson. É isso aí. Tem que ter controle. Né? Só de você falar aí que já faz semanal e que sabe, inclusive, a concentração que você usa, já mostra que você está fazendo controle.
né? Isso é importantíssimo, né? Só toma cuidado, porque às vezes no final da semana a sua concentração já está muito mais baixa do que os 21, né? Dá uma avaliada nessa situação, né? No primeiro dia que você fala dá 21, mas lá no final, quanto que está essa concentração? Ela tem que abaixar, né? Porque o queijo que está entrando e saindo está absorvendo sal e está abaixando. Mas o tempo de 7 dias, por exemplo, é um pouco além, né? Vai ter uma concentração mais baixa no 7º dia. Então é bom, ali no intervalo ali desses 7 dias, né? No 3º, 4º dia, você fazer uma reposição para você manter um padrão legal aí de sal. Mas é muito bom fazer o que você está fazendo, tem que ter controle. Pela legislação, como baixar a acidez do soro na fabricação de ricota? Pergunta do Alisson. Alisson, isso aí é regulamentado hoje pela legislação, né? Inclusive, até antes dessa legislação, a gente tinha uma ideia, né? E o próprio CIF, né? O órgão de inspeção federal, tinha uma ideia de que não podia fazer redução do soro para a produção de ricota. E eu ficava indignado com essa situação, porque a gente aprendeu, fez, né, no curso, a gente tinha aula com o professor ensinando a fazer a redução e depois chegava na fábrica, o fiscal falava que não podia, né? Era um absurdo esse tipo de coisa. Mas a legislação da ricota, o RTIQ da ricota, ele veio para resolver esse problema. E ele trouxe lá uma lista de redutores que podem ser utilizados. São os mesmos que a gente pode utilizar, por exemplo, para reduzir a salmoura, né? É o bicarbonato, o carbonato de cálcio e o hidróxido de sódio, que é a soda, né? Esses três, eles podem ser utilizados. Lembrando que devem ser grau alimentício. É isso que é o X da questão aqui, né? É um produto que é muito mais caro do que um produto tradicional. Se você for comprar um hidróxido de sódio, soda, para limpeza, sei lá, né, custa aí seus R$ 5 o litro, R$ 4 o litro. Se você vai comprar um hidróxido de sódio grau alimentício, ele deve custar uns 20. Então é diferente, né? A obtenção desse produto é diferente, ela tem um grau de pureza muito maior, né? É mais seguro para uso na alimentação, né? É isso aí. É isso. Tem mais alguma coisa que eu não citei aqui, porque eu estou acompanhando aqui embaixo, aqui, mas saiu do ar. E agora que voltou aqui. E o meu de cima travou. Não, eu acredito. Só o João Acredito que comentou não. aí que ele faz de 3 semanas. Não vi, mas 3 vezes por semana. Não, tá falando, boa noite. Aqui nós fazemos 3 vezes por semana. João Cândido, abraço, João. Tudo bom, né? será que esse Tá pessoal certo. está seguindo a gente aí? Bom, o João, eu acredito que tá, hein? João, gente boa. Esse aí eu tenho certeza que tá. O João é aquele cara que busca conhecimento o tempo inteiro. Muito É isso, bom. pessoal. Sigam a gente aí no Instagram do Consulac Produto, do Consulac Oficial aí. E a gente Isso. tem o Instagram também do Consulac Projetos, que a gente tem live toda quarta-feira com a Camila. Ótimo. Não deixa de seguir a gente tem YouTube, segue a gente lá no canal do YouTube, que tem muita coisa, sempre a gente está publicando conteúdo novo. Beleza? É isso aí, pessoal. Eu acho que por hoje é isso, né? É isso, é isso. Pessoal, Mas então nós voltamos na semana que vem, né? Na isso. terça-feira. E eu só quero falar para o pessoal assim, se a gente não conseguiu esclarecer, ficou alguma outra dúvida, fique à vontade, manda aí no direct, entre em contato com a gente, né? Participe de outra live, fique à vontade, questione. Esse é o nosso objetivo, é tentar esclarecer para vocês tudo aquilo que a gente propõe aqui de assunto. E nosso objetivo vai ser sempre esse. É isso aí. Muito obrigado, valeu pessoal pela participação hoje, bem dinâmico, o pessoal participou bastante, a gente precisa Muito disso bom. aí, porque a gente quer entender qual que é a dificuldade de vocês aí, o que vocês estão precisando de orientação, porque o nosso intuito é esse aqui, é trazer conhecimento e ajudar vocês. Então, anota aí para a próxima live as perguntas que tiver, que a gente vai ter o maior prazer em responder, beleza? Valeu, É isso Sueli. aí. Até mais, pessoal. Muito obrigado. Tchau, tchau.